Fala rapaziada ligada aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje a gente está aqui para fazer uma análise do jogo que acabou de acabar, né? Palmeiras 4, 0 LDU. Vamos fazer uma análise aí da partida, né? Comentar um pouquinho de tudo que aconteceu, dessa maluquice toda, né? O Palmeiras aí tá na final da Libertadores. Vamos fazer um vídeo um pouquinho mais simples, né? Sem muita edição, né? Sem edição, na verdade. É uma coisa mais simples, eu tô gravando aqui, acabou de acabar o jogo. Então, não vou deixar vocês sem essa análise no dia de hoje. Bom, antes de começar, né, falar do lado emocional da partida, né, de toda essa situação que o Palmeiras criou, né, enfim, vamos analisar mais taticamente. Primeiro eu vou começar falando da escalação, né, do Palmeiras. Antes, no pré-jogo a gente deu alguns pitacos ali na escalação. Mas o Abel Ferreira surpreendeu aí com algumas peças, a gente vai comentar um pouquinho. Primeiro eu só vou falar os nomes, né, da escalação, depois a gente analisa aí peça por peça. Bom, o Palmeiras foi a campo com a seguinte escalação: Carlos Miguel, Murilo Gomes e Fux, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Piquerez, Sousa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Foi ali numa escalação diferente, né, do que a gente tinha projetado, né, para o jogo. O Abel Ferreira decidiu ir ali numa espécie de 3-2-2, né? Mais ou menos, né? Vamos fazendo uma análise aí superficial do que foi. Óbvio que no campo tudo mudou, né? Mas eu queria destacar três nomes, né, que a gente tinha falado. Na verdade, quatro, né? Eu vou falar de quatro nomes. O Carlos Miguel todo mundo já sabia, o Gomes, o Murilo também, o Piquerez também, o dupla de ataque também. As posições que a gente tinha mais dúvida era na volância e pela direita também, né? E o Abel colocou ali também uma interrogação na ponta esquerda, né? Porque, na verdade, um asterisco, né? Porque o Sousa não estava entre os prováveis, né? Para ser titular dessa partida. Quem vinha jogando desde o do último jogo, tirando o último jogo, né? Que foi o Sousa, né? Ele jogou no último jogo contra o Cruzeiro, porém ele não estava como um provável titular dessa partida, né? Na minha visão era o Felipe Anderson, que entrou no segundo tempo, mas quem começou jogando foi o Sousa. Foi uma jogada de mestre, né, do Abel Ferreira, colocar um jogador de velocidade, né, para jogar ali contra a LDU. Eu gostei muito dessa escalação do Abel Ferreira. Foi uma escalação muito mais agressiva do que eu pensei, do que o Abel fosse colocar, né? E eu gostei muito, né? O Fux, a gente tinha falado que ele poderia iniciar o jogo no lugar do Aníbal, né? Que foi o que aconteceu, né? E por causa justamente da condição física do Aníbal Moreno. Eu acho que o Aníbal não entrou nessa partida, quer dizer, ele entrou, né, mas não foi titular dessa partida justamente pela condição dele. Ele tá voltando de lesão agora, então provavelmente o Abel decidiu resguardar ele. Falando um pouquinho agora do lado direito, que foi o lado assim que mais teve mudanças, né? O Alan e o Maurício, né, tava na partida. O Maurício ali mais flutuando pelo meio, né? Quem estava jogando mais lateralizado era o Alan, né? E a gente tinha falado no pré-jogo, né? Eu tinha falado que o Abel tinha três opções, né? Ou o Alan, ou o Maurício, ou o Rafael Veiga. Ele foi de duas dessas, né? Não uma dessas. Então ele colocou o Alan e o Maurício de titulares. Eu gostei muito da escalação, porque foi uma escalação muito ofensiva, muito com foco no ataque, né? Então eu gostei bastante dessa escalação do Alan junto com o Maurício, né? Isso ajuda muito na criação, né, do jogo, porque você não tinha ali um cara, né? Se você deixasse só o Alan, você perderia muito na criação da partida, né? Principalmente que você já não colocou o Felipe Anderson do outro lado. Então colocar o Maurício ali para jogar mais centralizado, né, também na direita, mas um pouco mais centralizado do que o Alan, eu gostei muito dessa jogada do Abel Ferreira. E aí ele começa com o Alan, que a gente tinha falado já, que a torcida vinha pedindo ele, né, colocar ele na partida. Era a dúvida porque ele é muito jovem, né, jogar um jogo tão decisivo assim poderia ser difícil para ele, mas que nada, né? Ele acabou com o jogo, ele foi talvez aí o melhor da partida. Não foi entregue para ele, né, o prêmio de melhor do jogo por causa dos dois gols do Rafael Veiga, mas também ele merecia muito. O Alan, ele jogou muito a partida de hoje. Ele tem um contra-um muito forte, né? E a base do Palmeiras se mostrando muito forte ano após ano, né? 2023 foi o Endrick, em 24 foi o Estevão, e em 25 vem se mostrando ser o Alan, né? A joia da base do Palmeiras, né? O homem que se destaca ali entre
os jogadores da base, né? E o Alan, ele tem uma característica muito importante, né? Que foi muito usada nesse jogo, que é esse 1 contra 1, né? O X1, né? Que a gente conhece como X1. E foi muito utilizado nessa partida, né? O X1 do Alan, principalmente ali no lado direito, né? E a marcação, as jogadas praticamente todas do Palmeiras foram naquele lado, né? E o Alan foi muito utilizado, então foi uma escalação perfeita do Abel para jogar contra a LDU. O lado esquerdo da defesa da LDU é um lado um pouco mais fragilizado, né? O lado direito tem o Quinteiro, que é um belíssimo de um jogador, um boníssimo de um jogador, né? O Quinteiro, ele é experiente, né? Conhecido já aí de seleção equatoriana, e ele também é muito bom. E do lado esquerdo é um pouquinho mais frágil, né? O lado esquerdo que já estava sem o Brian Ramírez, né? Que né, se foi expulso no último jogo e ele apoiava muito, né, na defesa, e aí perde um jogador, né? E agora você tem uma defesa um pouco mais fragilizada. E aí o Palmeiras soube muito bem jogar nesse erro do adversário, né? Os principais jogadores do Palmeiras foram ali pelo lado do Alan, e ele se mostrou um garoto muito maduro, né, para a idade dele, com as jogadas assim muito eficientes, muito bem pensadas, né? E eu queria destacar também para a atuação do Piquerez. Eu achei que foi um jogador assim desequilibrante, né, pela esquerda. Ele que é lateral, mas hoje jogou mais como um ala, né? Jogando ali mais ofensivamente. O Piquerez jogou muito, cara, jogou muito. Todos ali jogaram muito, né? Mas eu queria dar destaque mais para esses dois jogadores e, claro, para a dupla de ataque, né? Mais o Vitor Roque do que o Flaco. Tudo bem que o Vitor Roque perdeu um gol que ele poderia dar a bola pro Alan, né? Se eu não me engano. Mas acontece, tá tudo bem. Não fez diferença no final do jogo. Porém, o Vitor Roque jogou muito também, fez uma partida assim excepcional. Ele fez uma jogadaça, se não me engano, no terceiro gol, né, do primeiro gol do Rafael Veiga, né? E foi extremamente importante para a partida. Mais um cara que eu queria comentar muito bem é o Sousa, né? Eu fiz uma postagem no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, @canaldoph.oficial. Eu fiz uma postagem falando, né, que essa vitória como um todo, você pode muito bem colocar na conta do Alan, colocar na conta do Rafael Veiga, mas eu acho que principalmente tá na conta do Abel Ferreira. Os 4 gols foram por causa, né, do Abel Ferreira. Tinham ali um dedo dele na escalação, né? O primeiro gol do Sousa, ele foi um cara que ele não estava provável. O Abel foi lá, bancou a escalação dele, colocou ele e ele fez o gol. O segundo gol do Fux foi um jogador também que não sabia, né, se ia jogar ou não. O Abel foi lá e colocou ele porque queria preservar o Aníbal. E o terceiro e o quarto gol foram do Rafael Veiga, ele que saiu do banco, né? Estava um pouco contestado ali pela torcida, e aí foi lá e se mostrou decisivo, né? E assim que os ídolos aparecem, né? Eles se mostram decisivos na hora, no momento que precisa, o time precisa dele, ele vai lá e aparece. E, aliás, eu queria dar destaque pro terceiro e pro quarto gol, mas vamos falar, pro segundo e pro terceiro gol, né? Mas vou dar ênfase no terceiro porque foi o gol ali que empatou o jogo, né? E vou falar um pouquinho do segundo, depois a gente fala do terceiro, né? O primeiro gol já era questão de tempo de acontecer, né? O Palmeiras estava amassando, estava indo para cima, foi dono de praticamente todas as jogadas de ataque, né, do jogo. Se eu não me engano, a LDU só chegou uma vez no gol do Carlos Miguel no primeiro tempo, né? No segundo tempo eu não me recordo de nenhuma jogada ofensiva da LDU, mas o Palmeiras consegue fazer o gol ali com o Sousa, né? E é uma jogada que já tava para acontecer, né? Uma jogada ali do Alan, né? Mais uma vez ali participando de jogadas ofensivas. Ele pega a bola e corta para o meio e faz um cruzamento perfeito na cabeça do Sousa, que só escora, e a bola vai para o gol. Uma jogada que o Palmeiras vem fazendo nos últimos jogos, né? Geralmente quem aparece para cabecear ou é o Vitor Roque ou o Flaco, mas quem apareceu dessa vez foi o Sousa, né? Uma jogada ali com o dedo de Abel Ferreira, né, com cara de Abel Ferreira, né? O segundo gol é uma jogada ensaiada, né, uma jogada assim muito bem ensaiada do Abel Ferreira, uma falta cobrada rápida ali pelo Andréas, e que o Fux estava lá para fazer o segundo gol.
muito bem ensaiada, uma jogada muito bem trabalhada pela equipe do Palmeiras. O terceiro e o quarto gol foram, vou falar do terceiro, né, que o quarto foi um pênalti, mas o terceiro foi um gol excepcional, cara, um gol com cara de Abel Ferreira, de Palmeiras, um golaço, né, na minha opinião, do Rafael Veiga. Começa com um passe assim, magistral do Rafael Veiga, um passe, um lançamento aéreo perfeito para o Vitor Roque, na medida perfeita, que confunde, né? O goleiro não sabe se vai sair ou não, e aí vai lá e o Vitor Roque faz uma jogada também muito, muito bem, o Vitor Roque, né? E ao invés de ele chutar, né, pro gol, achei que ele ia ser fominha de novo, não, ele vai lá e cruza, e o Rafael Veiga estava lá para fazer o terceiro gol do Palmeiras e empatar a partida. E aí o Palmeiras estava precisando de um golzinho, e quem aparece para fazer uma jogada individual? Alan de novo, o Alan aparece para fazer um contra um, e olha como um contra um é importante, né? A gente acha que isso não, só para criar jogada de ataque, não. Ele foi lá e junto, se eu não me engano, tinha 4 jogadores, né? Ele passa por 4 jogadores, né? Primeiro ele estava lá na linha lateral, dribla os 2 primeiros, depois passa pelo terceiro e depois na hora de passar pelo quarto ele é puxado e é pênalti para o Palmeiras. E aí que aparece a estrela, né, do Rafael Veiga, ele que é um exímio batedor de pênalti. A torcida já estava pegando no pé dele ultimamente, já não era titular já há um tempinho, né, desde quando ele perdeu aquele pênalti para o Corinthians, né? Então é um jogador que estava sendo contestado. O Rafael Veiga foi lá e foi decisivo, e assim que o jogador grande aparece, assim que craque aparece, em jogo grande, em jogo que o jogador, que o time precisa dele, né? E é um ídolo incontestável do Palmeiras, né? E não tem muito o que falar, né, do Rafael Veiga. Ele é um craque assim, incontestável, né? E aí eu até poderia falar um pouquinho da LDU, mas pouco a LDU fez na partida, né? A LDU praticamente não teve nenhuma jogada assim de perigo, né? Teve um lance ali no primeiro tempo, uma cabeçada, se não me engano, do Azulgaray, mas também nada demais, foi na mão do Carlos Miguel. Depois disso, só nos últimos minutinhos ali que apareceu um pouquinho a LDU, mas sem perigo também. O Palmeiras conseguiu tirar todas as bolas, assim, foi uma tática perfeita do Abel Ferreira, um jogo perfeito, né? Uma partida que precisava ser perfeita e foi perfeita, né, do Abel Ferreira. E só queria destacar mais uma coisa, né, antes de terminar o vídeo, para falar, né, que o Abel ele não pode ser contestado no comando do Palmeiras, não pode, de maneira nenhuma. Você pode ter altos e baixos, pode ter, como já teve, né, tanto no ano passado, quanto nesse ano, quanto em outros anos, mas o Abel Ferreira é um ídolo incontestável no Palmeiras, é um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro, já está marcado, com certeza. Tem duas taças de Libertadores, 3 campeonatos brasileiros, enfim. Eu posso ficar aqui horas falando, né? Tem vários títulos, né, que o Abel Ferreira conquistou pelo Palmeiras, então é um ídolo sim, e é um dos melhores técnicos da história da equipe paulista. Então, quem pedia, né, a saída dele, tinha gente pedindo na semana passada, gente pedindo para ele ser demitido. Realmente essa vitória foi um tapa na cara desses torcedores que pediam a saída do Abel Ferreira, né, que para mim é maluquice, né, você pedir a saída de um técnico tão vencedor, né, e que mostra, que não dá motivos, né, para ser demitido, né, e enfim. Altos e baixos acontecem numa equipe, mas no Palmeiras ele sempre entrega resultado, ele sempre entrega título, que é o mais importante para uma equipe, né? E é isso, rapaziada, é isso que eu tinha para falar. Fiz aí uma análise bem superficial do jogo, né? Porque não tem muito o que falar sobre um amasso que o Palmeiras fez hoje, né? E precisava de um amasso, e foi lá o Palmeiras e deu um amasso na LDU. A LDU volta para Equador, né? E o Palmeiras vai a Lima para fazer a final contra o Flamengo, né? E eu vou fazer um vídeo amanhã da final, né? Fazer um resumo aí dessa semifinal toda e falar um pouquinho da final que vai acontecer em Lima. Valeu, rapaziada, tamo junto, espero que vocês tenham uma boa noite. Vou postar o vídeo, vou dormir, graças a Deus. Foi um dia aí muito bom, né? Batemos aí 3.000 visualizações no pré-jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo também. Se gostou, compartilha, deixa o like, né? E vambora, final da Libertadores definida, Palmeiras e Flamengo. Valeu, tamo junto, galera!